E agora a gente abre aqui a nossa primeira entrevista falando sobre saúde, né? Um tema bastante recorrente aqui no nosso programa. Sempre vocês mandando sugestões também de pauta, querendo ver algum assunto mais específico. E hoje nós vamos falar sobre esse que acaba sendo um mal que atinge muita gente, né? Que é a questão aí do nível de estresse. Como está seu nível de estresse? É bom ter um nível de estresse aí equilibrado e tudo mais, nos ajuda, nos impulsiona. Mas quando ele sobe demais, aí acaba sendo um problema de fato. A gente vai conversar então sobre esse assunto, sobre o diagnóstico hoje mais preciso, né? Feito de uma maneira diferenciada, com Lúcio Lemos, especialista em análise clínica. Oi, Lúcio, bom dia, seja bem-vindo. Tudo jóia? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Renata. Bom, quando falamos em nível de estresse, né? O cortisol, na verdade, que é medido, seria isso? Exatamente, o cortisol. Entendi. Como é que vem sendo avaliado, né? Hoje tem um teste laboratorial feito através da saliva, é isso? Exatamente. Esse exame já existe há mais de 30 anos fora do Brasil, tá? É uma coisa nova aqui. Então, o que acontece? Você consegue detectar os níveis livres do cortisol. Porque até então a gente dosava como? Colhia o sangue e você tinha ali uma quantidade X de cortisol. Só que aquilo ali não é o cortisol que está ativo. Você precisa dosar o ativo. E o ativo é em torno de 5 a 10% do total. Então muitas vezes você tem um cortisol baixo ou normal no sangue, mas ele está altíssimo na saliva ou livre no seu corpo agindo. E aí você tem uma desconexão com os resultados. Quando você faz na saliva, você tem exatamente o que está ocorrendo com a pessoa. Entendi. Tem algumas maneiras, né, de você fazer essa coleta, algum horário do dia mais preciso, mais específico, né? Como é que funciona isso? Sim. Você não pode colher o cortisol em horários especificados, tipo, você tem que colher às 8 da manhã. Isso é para outro tipo de teste, que seria para Addison, por exemplo. Nós estamos falando de uma disfunção do eixo HPA, né? Então, o que acontece? Você tem que fazer a curva. Você colhe amanhã, na parte da manhã, quando você desperta, né, espontaneamente, sem despertador, aí às 16 horas e às 22 horas. Então, daí você traça uma curva. Sim. Existe uma curva que se chama curva normal. Se você estiver fora em algum desses pontos, há algo interferindo no seu nível de cortisol. Sim. Fora isso, aquelas pessoas que acordam às 3, 2 da manhã, do nada, por nada, né? Não há um estímulo em cima, você acorda e volta a dormir, aquele momento deve ser dosado também, você deve colher naquele momento. Aí você vai descobrir que tem muita gente que tem cortisol baixo de dia, mas altíssimo à noite, à madrugada. Ah, entendi. E isso não traz um sono reparador. Entendi. E Por aí? isso que muita gente às vezes sofre com insônia, tem esses momentos de ficar acordado, tensão, preocupação. Pode estar relacionado diretamente ao nível de cortisol muito alto, ter um pico nesse momento, né? Momento. E depois tem como haver esse equilíbrio, né? Tem maneiras aí de Exato. tratamento, como é que funciona, A questão do Lúcio? cortisol não é só ele alto. Existe muita gente com sintomas de depressão porque o cortisol está baixo. É isso que eu ia falar. Por isso que é bom também ele tá um pouquinho alto Então, ali, querido, equilibrado, tem na uma verdade, faixa né? normal. Sim. E isso aí você consegue com mudança de estilo de vida, né, hábitos. Muita gente come carboidrato à noite e isso dá um pico de cortisol na madrugada. O sono durante o dia é um sono com micro despertares e a pessoa não percebe isso. No dia seguinte ela está cansada, não consegue trabalhar, não tem ânimo, e aí você acha que é porque o cortisol está baixo durante o dia, mas é porque ela não dormiu. Isso aí, então, você tem que reorganizar. Existem fitoterápicos, alimentação, meditação, o que seja. Exercícios físicos, Exercício né? Para físico, controlar. evitar a alimentação muito tarde, né, da noite, que isso vai ativar também mais cortisol. Entendi. E evitar atividades noturnas que vão gerar muita luz, por exemplo. Entendi. Aqui, por exemplo, alguns destaques, né, desse teste. sim. Abre pra gente, explica pra gente, O que Lúcio. acontece é o seguinte, você tem na verdade, quando você faz o exame salivar, você não faz só o cortisol, porque ele está relacionado também com o DEA, com aldosterona, com testosterona. Então, o médico pega o resultado e faz um mapeamento de hormônios livres do paciente, que são os hormônios que estão ativos. Você pode ter um hormônio normal agora, mas por questões de metabólicos, você está com o teu hormônio livre baixo demais. Então, você tem uma testosterona normal
no sangue, mas baixa na saliva. Então, como é que pode? Entendi. É por isso, essas alterações. Sim. No kit vem 4 tubinhos. Você colhe esses tubinhos nos horários que estão pré-determinados. Lá dentro tem uma informação de como você vai proceder. Você não pode se alimentar 2 horas antes, aquelas questões todas. O paciente colhe a saliva e manda via correio ou transportadora para o laboratório. Lá aquilo é dosado e você tem os laudos, né? Que o médico vai poder fazer a análise. Entendi. Muitas pessoas têm buscado, né, isso como alternativa ao invés do exame de sangue. Você falou que lá fora já é bem colocado, enfim, as pessoas buscam mais. Então, tem usado mais esse exame ao invés do de sangue ou acabam complementando o outro também? Exatamente. Na verdade, você faz os dois e a correlação que se encontra com os dois vão te dar um mapeamento do que está acontecendo com o teu Entendi. exame. Agora, Lúcio, mulheres, por exemplo, que tem o hormônio, assim, muito, às vezes, porque tem a faixa ali, quando, dependendo da idade, mulheres que estão grávidas, mulheres pós-parto, enfim, muda muito os hormônios, né, femininos. E aí também há mudanças em relação ao diagnóstico, assim, às vezes você fez um mês, aí deu um resultado no outro, por isso que há precisão, assim, de fazer e seguir tudo muito à risca, né, porque mulher muda muito, né, até com ciclo, período menstrual, tem tudo isso. Na verdade, você, quando colhe o material, você tem um período pré-determinado. Na mulher que está menstruando, não está usando contraceptivo, você normalmente colhe no 21º dia do ciclo. Sim. Então, ali você vai pesquisar se há uma relação ruim entre a progesterona e o estradiol, que são os hormônios femininos que deveriam ter uma relação boa. Se o estradiol está prevalecendo sobre a progesterona, você tem a predominância estrogênica, que traz todos os sintomas ruins que as mulheres têm sentido, como os sintomas pré-menstruais, né, enxaquecas, essas alterações, retenção hídrica, né, por causa do excesso de estradiol em relação à progesterona. Entendi, perfeito, Então, Lúcio. É bom a gente saber, né, porque é bom a gente, claro, ter mais ciência, né, em relação ao nível de cortisol, que também, gente, muito baixo aí, é o que pode vir a causar, né, ser um dos destaques aí, porque você está tendo depressão, né? Claro que sempre é um diagnóstico completo, mas acaba sendo um índice ali importante para detectar isso. Muito obrigada, Lúcio. Deixa o contato para quem está em casa e quem nos acompanha via internet. A gente tem o contato do laboratório, é 32 3257 3200 e pode ser também pelo site, né? www.lemoslab.com.br. Tá ok, Tá obrigada, bom, muito obrigado. Viu? Ó, se eu fosse medir agora, eu tava falando aqui, tava todo mundo assim, ó, nossa, vai estar altíssimo. Você viu o que acontece aqui antes de entrar no ar, bastidores de TV, né? É o estresse. Tá, Fique à vontade.